Oi, meu nome é Maria e eu vou contar para vocês um pouquinho da minha experiência, que eu fiz intercâmbio para Cape Town, África do Sul, com a Dreams Intercâmbios. E aí eu vou explicar para vocês como é que foi a minha experiência e falar tudo o que vocês precisam saber desse destino maravilhoso. Mas por que África do Sul, né? Um país que é pouco lembrado em relação a intercâmbio. Então, a ideia surgiu quando eu vi num Instagram de uma comissária que eu sigo, comissária de voo, e aí ela fez intercâmbio em Cape Town. E nesse meio tempo eu também estava pesquisando outros destinos, e uma das minhas primeiras opções era ir para Toronto. Então eu já tinha feito uma cotação com uma outra empresa, sem ser a Dreams, mas aí como eu estava acompanhando, esse intercâmbio dela, eu me apaixonei pelo lugar. E aí foi um dos motivos pelo qual eu viajei para Cape Town. E vi que era muito melhor, em questão de custo-benefício, porque a moeda é desvalorizada um pouco, em comparação com Toronto. Foi um dos outros motivos pelo qual eu escolhi Cape Town para ir. E acompanhando essa comissária, eu vi que Cape Town, ele tem uma das 7 maravilhas do mundo, que é a Table Mountain, e também tem muitas outras atividades para as pessoas que são amantes de natureza como eu, poder fazer lá. Então é um destino diferente, Ninguém pensa assim, quando a pessoa fala assim, você vai fazer intercâmbio para onde? Você pensa em Toronto, Estados Unidos, nunca África do Sul. Então eu queria ser diferente, de fato. E aí escolhi ir para Cape Town e foi uma das melhores escolhas que eu já pude fazer. Lá em Cape Town eu fiquei na IC English School e um dos pontos positivos da IC é porque o horário dela é flexível. Então isso faz com que você possa fazer várias atividades diferentes, tanto de manhã quanto à tarde. Porque, por exemplo, um dia eu tinha aula de manhã e o outro dia eu tinha aula à tarde. Então isso era muito bom, ainda mais porque eu fiquei lá um mês, então eu tinha que ter um mês para estudar inglês e também para fazer as atividades, como turismo, conhecer os pontos turísticos. Então isso foi muito interessante, porque no dia que eu tinha aula de manhã, eu podia passear à tarde, fazer atividades que só poderiam ser feitas à tarde, e no dia que eu tinha aula à tarde, eu fazia as atividades que eu só poderia fazer de manhã. Então isso é um dos pontos muito positivos. Aí vocês podem pensar, mas Cape Town, lá eles falam inglês? Sim, eles falam inglês. Eu já ouvi falar também de outras pessoas que foram para lá, que uma das coisas que pesa um pouco na escolha desse destino é o acento, o acento das pessoas que moram lá. E de fato, o inglês deles, eles falam africanês, mas também tem o inglês, é a língua oficial, todo mundo fala inglês. Então, assim, o acento, ele é realmente diferente do acento americano, mas isso não é um problema, quando você vai de cabeça aberta e de fato, fica imerso na cultura. Eu não tive nenhum problema em relação ao acento. Quando eu não entendia alguma coisa, eu pedia para que eles repetissem e eles são muito amigáveis. Então, assim, vai de cabeça aberta, se jogue na experiência e você vai ver que o resultado vai ser muito bom. Cape Town é conhecida também pelo fato das pessoas serem muito amigáveis. Então elas sempre estão com um sorriso muito aberto, sempre prontas para te ajudar e saber como você tá. Então não vai ter nenhum problema se você não entender alguma coisa, pedir para que elas repitam, tá? E eu fiquei na residência estudantil da IC. Então isso me ajudou ainda mais, porque as pessoas que foram para lá, elas tinham um sotaque assim, um acento, vamos falar assim, que é um pouco mais americano. Então eu não tive nenhum problema com essa relação com o inglês. Pelo contrário, foi muito interessante ver as diferentes formas, os diferentes sotaques que o inglês pode ser falado. Eu fiquei em Cape Town durante um mês, então você pode se perguntar, mas em um mês você realmente sentiu diferença no seu inglês? E de fato, eu senti muita diferença. Vamos lá. O meu nível de inglês antes de viajar para Cape Town, ele era intermediário. Porém, eu não tinha segurança nenhuma de falar, de fato. Eu sempre ficava com um receio quando as pessoas perguntavam, você fala inglês? Eu falo. I speak English, my friend. Mas assim, tinha um certo receio e, de fato, eu me preparei bastante antes da minha viagem, então eu estudei bastante, dei o meu melhor para que no meu intercâmbio eu só aproveitasse e usasse o tempo que eu tinha, que um mês passa voando. Quando você está se acostumando, é a hora de você voltar para casa. Então, mas mesmo assim, eu me esforcei bastante antes da minha viagem para que lá fosse realmente um lugar onde eu pudesse colocar em prática, todo o meu estudo.
E aí eu não parava quieta. E isso foi muito legal porque eu conversava o tempo inteiro com as pessoas, todos os lugares. Eu até tentei ficar realmente lá na residência para ficar estudando, mas é muito melhor a prática. Então a prática me possibilitou uma mudança no meu inglês, sabe? Hoje, quando as pessoas perguntam, você sabe falar inglês? Eu tenho muito mais segurança de afirmar que eu sei falar inglês, que eu consigo falar inglês. Então, assim, um mês vai depender do tipo de intercâmbio que você está fazendo, né? Se você quer realmente utilizar esse tempo para ficar estudando lá dentro do quarto, aproveitando na escola, você consegue fazer isso e, de fato, se você fizer isso todos os dias, o seu inglês, a sua gramática vai ser muito melhor. Mas, no meu caso, eu escolhi mesmo viver a experiência e colocar em prática tudo aquilo que eu estava estudando já em casa. E isso fez com que o meu inglês evoluísse durante esse um mês. Então, acredito que é válido, sim, você fazer esse intercâmbio de um mês, tanto pela experiência pessoal, né? Tanto pela experiência cultural, porque você vai conhecer várias pessoas de diversos lugares do mundo. Eu tinha amigo árabe, tinha amigo da Suíça, italiano. Então, assim, foi uma das experiências mais incríveis que eu pude viver. Fiz vários amigos, inclusive que tenho contato até hoje. Então esse foi o vídeo, galera. Eu espero que vocês tenham gostado de saber um pouquinho mais da minha experiência e o que eu tenho pra dizer pra você, né, que tá pensando em fazer intercâmbio e tá pensando em ir pra África, vá de cabeça aberta. Esteja aberto para novas amizades, vá com um olhar, de fato, de aproveitar esse momento, que é um momento único na vida das pessoas, sabe? Acredito que todo mundo deveria ter a oportunidade de fazer o intercâmbio